De volta com o X a Questão e o bate-papo com a professora Silvinha de História e o Guilherme Massa. Então a gente agora vai falar sobre História do Brasil, professora. Sim. O aspecto que o Enem aborda dentro da sua prova com relação à História do Brasil. Sim, a leitura da História do Brasil é muito importante, Marcelo, independente da prova do Enem ou de qualquer outro concurso, porque é a nossa história, não é? A nossa identidade, é conhecer um pouco sobre quem nós somos, como nos transformamos no que hoje vivemos, tanto em termos políticos, econômicos, a sociedade brasileira. Então, a leitura da história do Brasil merece ser feita. A história do Brasil costuma ser dividida em 3 blocos, o Brasil Colônia, o Brasil Império e o Brasil República, e cada uma dessas fases pode ser estudada tanto de maneira mais específica pelo candidato ou fazendo uma leitura mais ampla. Professora, você falou sobre a República do Brasil. Eu queria saber quais os principais pontos da República Velha que nós vestibulandos não podemos deixar de saber. Guilherme, quando a gente está estudando a República Velha, é muito interessante para provas de vestibular de maneira geral, não apenas a prova do Enem, a gente observar aqueles jogos de interesses que acabavam garantindo que um grupo de elite permanecesse no poder e as estratégias que esse grupo adotava para que essa permanência fosse garantida. Então, quando você está estudando a República Velha, aí tem a política dos governadores, a época do coronelismo, que eram aqueles chefes do poder local que criavam todo um sistema de dependência, o clientelismo. E aí a gente lembraria do voto de Cabresto, onde quando o voto era aberto, você tinha o seu direito violentado, porque uma vez que o voto era aberto, Marcelo, você, ao divulgar em quem você estava votando, você podia ser alvo de perseguição, ou fisicamente você estaria ameaçado, porque na época do coronelismo você tem os jagunços, homens armados que não eram legitimamente armados, não eram como uma polícia ou forças armadas, mas eram armados pelos coronéis para, com o uso da força física, fazer a vontade deles. Então, é a época do coronelismo, dos jagunços, voto de Cabresto, o curral eleitoral, né, que era a área de influência, o quanto de votos aquele coronel consegue para eleger determinados candidatos. Isso acabava garantindo a permanência do poder de um grupo. Daí você, no final da República Velha, quando oscila esse acordo entre São Paulo e Minas Gerais, vai acabar acontecendo a Revolução de 1930, que vai levar o presidente Getúlio Vargas ao poder. Então eu recomendaria a Guilherme e aos demais estudantes, todo mundo está de olho naqueles elementos bem específicos da República Velha. Política do café com leite, a política dos governadores, coronelismo, voto de Cabresto, curral eleitoral, são temas bem interessantes para eles revisarem. A gente vai encerrando por aqui, lembrando que a gente volta na sexta-feira com X a Questão no programa Vitrine. É com você, Júlia!